Fome ou vontade de comer? Gleice Paixão nos trouxe uma meditação em cima deste tema e a forma da qual o Espírito Santo a usou para abordar esse tema foi tremenda. Temos 2 vídeos de Gleice Kelly, da Gleice Paixão, que ela fala justamente sobre isso. Fome é uma ação. Fome ou vontade de comer? Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. As consequências, as sentenças, o trapo de imundícia que a vida que a gente escolhe sem Deus, no ambiente da desobediência, nos deixa, não muda quem é Deus. Deus continua sendo Deus. E Pai também continua sendo Pai. Aqui na Terra, o Pai não deixa de ser Pai, porque o Filho erra. Aqui, o filho não deixa de ser filho para um pai, porque o filho errou, ou o pai se distanciou e o filho também. Aproveita e se inscreve, compartilha. Dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Graça e paz. Uma honra, um privilégio mais uma vez estando aqui. Mas hoje eu quero ser um pouquinho mais direta. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É realizar a sua obra. João 4,34. Esse diálogo é de Jesus com os seus discípulos lá em Samaria, junto com a samaritana. Mas hoje a gente vai falar sobre o filho pródigo. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 11, que começa dizendo assim: ele disse então: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Dividiu então os seus meios de vida entre eles. Mais tarde, não muitos dias depois, o filho mais jovem ajuntou todas as coisas e viajou para fora, a um país distante, e ali esbanjou os seus bens por levar uma vida devassa. Eu fiquei muito curiosa esses dias para saber o que significa pródigo. E aí eu pesquisei o que significa um filho pródigo. Pródigo significa que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Indivíduo pródigo. Então, um pródigo é aquele que dissipa os seus bens. Ele está na casa do seu pai e pede os bens que cabem a ele, e dali ele vai embora. Versículo 14. Quando já tinha gasto tudo, ocorreu uma fome severa em todo aquele país, e ele principiou a passar necessidade. A forma que foi colocada fome também me levou a pesquisar o que significa fome. E aí eu fiquei mais surpresa do que eu imaginava. Porque fome,
aparentemente parece só um ato de comer, mas não. Fome é muito mais profundo do que o que eu imaginei. Fome é sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer. Escassez, míngua de viveres, miséria. Necessidade ou desejo intenso, sofreguidão, avidez. Então ele principiou a passar tudo isso. A carência alimentar, a subalimentação, a subnutrição. Mas ele também principiou a passar uma sensação que traduz o desejo, a necessidade de comer. E comer também tem um significado. E isso também me levou a Gênesis, a Eva. E eu queria muito dividir isso em Gênesis, no capítulo 3. E a gente acha que fome é só uma coisinha, só um negocinho que a gente sente aqui no íntimo. Não é. Gênesis capítulo 3, versículo de número 5. Porque isso é a serpente falando com Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Um fala sobre fome, o outro fala sobre comer. Mais tarde, o filho pródigo também vai ter esse desejo de comer. Eu vou seguir aqui no versículo 15, de Lucas, capítulo 15, versículo 15. E ele até mesmo foi e se agregou a um dos cidadãos daquele país. E este o enviou aos seus campos para pastar porcos. E costumava desejar saciar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele desejava comer a comida do porco. Ele saiu de uma casa com o pai, pediu os seus bens e gastou tudo em uma vida devassa. Devassa. Essa é a palavra. Sobre isso, eu queria que abrisse junto comigo em Provérbios 23, versículo 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Aqui na versão Novo Mundo, eu gosto da forma que ele coloca. Porque o beberrão e o glutão ficarão pobres. Ficarão. E o ficarão aqui está como uma sentença. Se eu pedisse para o Miguel conjugar esse verbo, ele choraria sangue. Mas ficarão pobres, e a sonolência vestirá a pessoa de mero trapo. Isso é uma promessa para um pródigo, para aquele esbanjador. Dentro disso, a gente vê que o ambiente
muda quem ele é. Ele é um filho com tudo, com casa, com pai, com servos, com irmão. E aí, por uma fome, ele mudou do ambiente de casa para ceder ao ambiente da fome, dos seus desejos, e saiu. Esbanjou a sua fortuna, as suas fazendas, e deixou a vida levá-lo. Assim como Eva, mesmo dentro do jardim, mesmo dentro de onde tudo Deus tinha feito no jardim do Éden. Deus a fez, foi Deus que fez Eva. Ela deu lugar, ela mudou para o ambiente aonde a serpente a conduziu. Fome conduziu esse jovem, esse filho pródigo, a desejar se saciar com comida de porco. E dentro do Éden, da onde tudo Deus tinha feito e tudo era perfeito, Eva deu o ambiente mais sagrado, que eram os ouvidos dela, à serpente. E a serpente a enganou. Conduziu ela também a uma sentença, assim como o filho pródigo. Fome é diferente de comer. E os dois sentiram fome e também comeram. Eva comeu o fruto e o filho pródigo desejou comer a comida do porco. Fome é diferente de comer. E o significado de comer também me deixou estarrecida. Eu achava que era só encher a barriga, mas não é. A gente lê e não está atento ao que a palavra quer nos ensinar. A gente lê a palavra, as letras, mas não traz o entendimento ao que é necessário ver. Eu vou ler o que significa comer. Comer é ingerir alimento sólido, experimentar, provar, roubar, defraudar, expoliar, passar por algo sem vê-lo, omitir, pular, eliminar ou suprimir parte de, cortar, pronunciar mal ou indistintamente suprimir, consumir, carcomer, dissipar, desbaratar, esbanjar, causar comichão em, acreditar piamente em. Sim, estou falando do significado de comer. Ouvir embevecidamente, beber. Possuir sexualmente, mortificar-se, enfurecer-se, roer-se, driblar. Nos jogos de xadrez e dama, eliminar ou ganhar uma ou mais pedras do adversário. Ação de comer, alimento, comida. Comer é tudo. Por último, os dois últimos significados é a ação de comer, alimento, comida. Então, quando ele se deixou ser conduzido ao ambiente de fome, ao ambiente de desobediência, o desobediente tem duas conduções: fome e sentença. E fome é uma ação. Ela não é um sentimento. Existe fome de alimento, mas fome não é só fome de alimento. Até mesmo porque comer, como vemos, não é só comer alimento. Versículo 17. Quando caiu em si, e isso me chamou a atenção, quando ele caiu em si, ou seja, ele não estava em si, porque ao sair de casa ele se perdeu, ele se deixou ser conduzido pela desobediência, por fome, assim como Eva se perdeu. E Gênesis me chama a atenção quando Deus fala com Adão, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2,
Versículo 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é uma sentença. Se você comer, você vai morrer. Ou seja, se você desobedecer, o que te aguarda é o ambiente da morte. E morte não é só estar enterrado dentro de um caixão. A morte é muito mais profunda quando ainda estamos vivos e respirando, fingindo vitalidade sobre a terra. Caindo em si, voltando a Lucas 15, no versículo 17, caindo em si, porque ele não estava em si, ele estava no ambiente da desobediência, conduzido por fome, depois de ter sido pródigo por muito tempo, esbanjador, gastando sua vida em prostituições, vestindo trapos do salário da desobediência, ele caiu em si. Só que também me preocupa, porque cair em si não é arrependimento, é remorso. Versículo 17, vou prosseguir. Quando caiu em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, enquanto eu pereço aqui de fome? Ele perecia de fome, e até mesmo a comida do porco ninguém lhe dava. E aí, caindo em si, revestido de quê? Remorso, porque o arrependimento é diferente de remorso. Remorso, eu também fui buscar o significado da palavra remorso. Remorso é inquietação, abatimento da consciência que percebe ter cometido uma falta, um erro, remordimento. A consciência dele estava abatida, porque ele errou. Então ele lembrou que na casa dele, a qual ele virou as costas e se entregou à fome, ele lembrou que os empregados do pai dele têm fartura de pão. E ele, vou voltar aqui no versículo 18. Levantar-me-ei e viajarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Isso me chamou a atenção. Ele sabe que a desobediência dele não foi ao Pai, foi aos céus. E quando um filho come do fruto, ele desobedece direto a Deus. Quando um filho desobedece ao Pai, ele também desobedece primeiramente a Deus. Então ele carrega duas sentenças, porque a primeira é amar o teu Deus de todo o teu coração. E a segunda é honrar o teu pai e a tua mãe para que te vá bem. E pelo fato dele desobedecer, ele perdeu a si mesmo. Ele não tinha mais uma consciência sadia e saudável para saber quem ele era. Versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus empregados. Quando você não reconhece a si mesmo, se entrega aos seus prazeres, às suas fomes e vontades, você perde totalmente o traço da sua humanidade, de quem você é, e se torna exatamente a consequência do pecado e as cicatrizes que o pecado deixa no corpo, na alma, na mente e no espírito. Fome não é só desejo, a realização do desejo, uma ambição, ela é uma sentença. Levantou-se, versículo 20, levantou-se assim e foi ter com seu pai. Enquanto ainda estava longe, seu pai o avistou e teve pena. E correu e lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou ternamente. O filho disse-lhe então: Pai,
Pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze de mim um dos teus empregados. O pecado, a vergonha, o remorso não deixou ele entender que o Pai continua sendo Pai. Deus continua sendo Deus. O pecado, a vergonha, as consequências, as sentenças, o trapo de imundícia que a vida que a gente escolhe sem Deus, no ambiente da desobediência, nos deixa, não muda quem é Deus. Deus continua sendo Deus. E Pai também continua sendo Pai. Aqui na Terra, o Pai não deixa de ser Pai, porque o Filho erra. Aqui, o Filho não deixa de ser filho para um Pai, porque o Filho errou, ou o Pai se distanciou e o Filho também. E olha a resposta desse Pai. Mas o Pai disse aos seus escravos: ligeiro, trazei uma veste comprida, a melhor. O Pai sabe que ele é Pai. E ele não dá ordem a filho, ele dá ordem a quem trabalha para ele. Filho, ele acolhe. Filho, ele ajusta, ele corrige. Mas antes, olha o que ele fez. Ele saciou a fome. Tirou ele do ambiente da desobediência. Tirou ele do ambiente da desonra, da vergonha, do remorso. Trazei uma veste comprida, a melhor. Vestiu com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Completamente ele foi vestido pelo Pai. O Pai não respondeu: sim, filho, você vai ser meu escravo. Traz a roupa do meu filho. Ele pode não saber quem ele é pelas consequências do pecado, mas o Pai sabe. Eu sou Pai. Jamais abandono um filho. E assim é que Deus faz. Ele é Pai e ele jamais abandona um filho. E trazei o novilho cevado e abatei-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto. A desobediência mata em vida. Fome mata em vida, e não é fome de comida. E vou voltar aqui o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido, mas foi achado. E isso também me surpreendeu. Ele foi achado? Ele estava perdido? Não. Ele não estava perdido. Ele foi para outro ambiente. Ele foi para um ambiente de sentenças desenfreadas. Ele foi achado? Também não. Ele voltou para casa. Mas o que é que ele achou? O Pai. Ele estava tão dissipado que ele não conseguia ver que ele era filho, mas o Pai chegou e falou bem assim, ó. E principiaram a regalar-se. Ora, o filho mais velho dele estava no campo, e quando chegou e se aproximou da casa, ouviu concerto de música e dança. Ou seja, esse menino saiu, tinha irmão, tinha escravos, servos, tinha o pai, toda uma casa, mas ele preferiu, ele desejou se saciar com comida de porco, porque a sua fazenda lhe pareceu grande demais para estar preso em casa. A casa do Pai nunca é prisão. A casa do Pai nunca é pequena. O quarto nunca é pequeno. A casa do Pai é lugar de concerto, é o lugar que tem comida, é o lugar que tem uma verdadeira alegria. Rapidamente ele se tornou pobre e rapidamente, na desobediência, ele precisou se tornar escravo de alguém. Meu Deus. E pior ainda, foi pastar porcos
para então desejar o que o porco comia. O que você tem desejado? Qual é a fome que você tem? Que tipo de comida você tem comido fora da casa do seu pai? Fome é diferente de comer, mas as duas combinadas no ambiente de desobediência, elas são uma sentença de destruição. Provérbios 29, versículo 3, diz bem assim. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. Meu Deus, aleluia. Que tipo de filho somos para o nosso pai? Quem não tem comida, meu pai, desejado, misericórdia, viu? Que ruína sou eu. O versículo diz, o versículo, quando vem do 20 ao 22, eu tinha escrito: o pai sabe que ele é pai. Deus continua sempre sendo Deus e pai. E como um bom pai, Deus sabe quem são os teus filhos. Mesmo pecador, sujo, cheio de cicatrizes, perdido, morto, Deus sabe quem são os teus filhos. O pai que é pai se apressa em cuidar. E é por isso que o pai dessa criança, quando ele chegou, disse: meu filho estava morto e perdido. Ele não pediu para que lhe dessem direção, um quarto. Vistam esses meninos. Porque se a gente voltar um pouquinho, Provérbios 23, 21 tinha dito que o quê? Vale a pena até voltar. O 23, 21 disse bem assim: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. O pai viu que a roupa do filho era um trapo de imundícia e falou assim: o meu filho não vai vestir isso. Ele está em casa. Eu vou vesti-lo de forma melhor. Põe os empregados para trazer as roupas, faz fazer a comida, para aí sim matar a fome do filho, saciá-lo com a comida do pai, com a comida da casa, com a música da casa, com a roupa da casa. Então o pai, quando traz o filho à mesa, é porque ele quer matar a fome. E não é só de comida. Eva comeu do fruto e sentenciou a toda a vida dela a dores. Quando você pega a Gênesis e vê o que acontece a Eva depois, a dor do parto, a inimizade, Deus tinha dito a Adão: ei, é você que vai governar aqui. Perdemos o governo pela desobediência, porque queríamos comer demais, e não é de comida, não é do fruto, é porque a ambição quer nos colocar em um lugar de morte, mas essa ambição do pecado não nos traz a vida. E é por isso que Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Enquanto você está na casa do seu pai, fazendo a vontade dele, você nunca vai ter fome. Você nunca vai ter fome. Enquanto você realizar a obra do seu pai, você jamais passará fome. Ele sempre vai saciar toda a sua fome. Toda a sua fome. Não vai faltar comida. Porque o pai sabe o que o filho precisa para comer. E está aqui. Ele deixou exatamente ela, a palavra.
se você começar a conhecê-la e ter intimidade com ela. Você para de ter medo e ambição por coisas tão pequenas. Vou prosseguir aqui no versículo 26. De modo que chamou a si um dos servos e indagou o significado destas coisas. Este lhe disse: chegou teu irmão, e teu pai abateu o novilho cevado, porque o recebeu de volta em boa saúde. O pai estava grato porque o filho tinha saúde. Muitos vão ser guiados no ambiente da desobediência por fome e não têm a oportunidade de voltar, nem mesmo de ter saúde. Versículo 28. Mas ele ficou furioso e não quis entrar. Saiu então seu pai. O pai sempre sabe onde está o filho. O pai sempre sabe qual é a necessidade de falar com o filho. E saiu seu pai e começou a suplicar-lhe. Em resposta, ele disse a seu pai: eis que trabalhei tantos anos como escravo para ti, e nunca, nenhuma única vez, transgredi o teu mandamento. Contudo, nunca, nenhuma única vez, me deste um cabritinho para alegrar-me com os meus amigos. Mas, assim que chegou este teu filho, que consumiu com as meretrizes o teu meio de vida, abates para ele um novilho cevado. Disse ele então: filho, tu sempre estivestes comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas nós simplesmente tivemos de nos regalar e alegrar, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, e estava perdido, mas foi achado. O irmão do pródigo é o término para uma outra vez. Eu sei que eu vou conseguir colocar a dracma, a ovelha perdida, e esse outro irmão do filho pródigo. Mas eu queria chamar a atenção para um versículo que eu já tinha lido aqui de Gênesis 2,17. Deus fala de Adão que ele certamente morrerá quando ele comerá, se ele comer do fruto. Eva come do fruto e dá a Adão. E morre-se então Eva e Adão. Não, morre-se então Adão e Eva. Mas Deus, em toda a sua bondade, sai e volta. Adão, cadê você? Adão. E ele se esconde. Ele perdeu a rica oportunidade de voltar à vida. Quando um filho reconhece a voz do pai, ele tem a oportunidade de comer e beber bem, sem uma mesa separada, sem desejar a comida do porco, sem pastar com trapos rotos, com vestes de imundícia. Eva deu uma desculpa, Adão deu uma desculpa. O remorso fez o filho pródigo voltar a casa. Lembrando que remorso não é arrependimento. Fome também não é comer. Mas, quando o filho reconhece a voz do pai e volta para casa, o pai prepara um banquete, veste o filho, se alegra com ele, come com ele, dança com ele e traz ele de volta à vida. Põe na mão dele um anel, porque ele sabe que ele é pai. Que a gente nunca perca o lugar de filho na mesa do nosso pai. Deus é um Criador amoroso, é um Pai amoroso e tem nos dado todo o meio de vida e todas as profecias e uma boa sentença para uma vida eterna. Basta ler a palavra. E aqui eu já finalizo orando, pedindo a Deus, rogando a Deus que cada filho saiba encontrar a mesa do Pai. Que cada filho coma no prato do seu pai. Que cada filho volte para a casa do seu pai
e reconheça que Ele é filho. Reconhecer que Ele é filho é saber o lugar que Ele tem de ficar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Na verdade, eu primeiro quero te agradecer, meu Pai, por você ser o meu Pai, meu Criador, enviar o teu Filho para nos salvar, nos tornar filho pelo acesso do sangue do teu Filho. E é por esse livre acesso que somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus, filhas de Deus. Que a cada um que está sendo direcionado essa palavra, reconheça esse acesso no Senhor e crie em ti a filiação necessária para sentar na mesa e ser chamado de filho, para ser cuidado por ti, para ser visto por ti. Que não falte a palavra, que não falte a vontade de fazer a tua vontade, de fazer a tua obra. Começa a avivar os teus filhos, Senhor. Os que estão em casa e os que estão perdidos e os que estão mortos. Vai de encontro, Senhor, a quem necessita da palavra e aviva-os. Traga-os de volta para ti. Coloca-os na tua mesa. Honra eles ao chamá-los de filhos, Senhor. Eu convoco os trabalhadores desta última hora, Pai. A seara precisa de trabalhadores. Chama os teus filhos, Senhor, e sacia eles com a tua comida, com a tua palavra. Que nunca nos falte, Senhor, a tua palavra. E eu sei que isto é tudo o que precisamos. E é por ela que eu agradeço hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço pela tua palavra. Em nome de Jesus, visita cada um, a cada casa, a cada lar, casamentos, filhos, pais. Visita as paternidades, Senhor. Visita os homens que são pais. Restaura as paternidades que amam, que acolhem, que sabem que são pai. Ensina cada homem, Senhor, a ser um pai segundo a tua palavra. Um pai à luz da tua palavra, guiado pela tua palavra. E que em nome de Jesus, cada filho honre ao teu pai como manda a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus, obrigado mais uma vez pela vida da minha mãe, por ter pregado hoje no culto, que a gente se lembre e ame a palavra que minha mãe fez e guarde no nosso coração, para a gente não pecar contra ninguém e nem contra ti, que a gente medite a palavra que minha mãe acabou de pregar para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um caminhão de fofura no canal da Missão Ressignificar. Você não está no lugar errado, não. Você está no canal da Missão Ressignificar,
gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.